É tudo com a palavra escolher, né? Então eu omiti a palavra escolher agora. Agora eu quero escolher 2 pessoas daquele grupo lá. De quantas maneiras eu posso escolher 2 pessoas daquele grupo? Aí eu penso o seguinte, 2 pessoas é que nem escolher um casal. Hã? Tem uma primeira pessoa e tem uma segunda pessoa. Então vamos lá. Vou escolher a primeira pessoa. Quantas possibilidades eu tenho? 12. Depois que eu já escolhi a primeira pessoa, ela já está escolhida, então tomada a primeira decisão, certo? Quantas escolhas eu tenho para a segunda decisão? A segunda decisão é escolher outra pessoa. Se uma já foi escolhida, eu fiquei com 11 possibilidades, certo? Então, o número de maneiras de escolher 2 pessoas daquele grupo de 12 é 12 vezes 11, 132. Certo? Não, né? Tá, não está certo por quê? Não porque o princípio fundamental esteja errado. De fato, o número de maneiras de tomar essas 2 decisões que eu acabei de descrever é mesmo 132. O problema não está no princípio fundamental, nem nas decisões. O problema está em que tomar essas 2 decisões consecutivas, certo? Dá origem a um único grupo de 2 pessoas. É verdade. Mas o vice-versa não é verdade. Né? É possível formar o mesmo grupo de 2 pessoas tomando 2 decisões diferentes. Tomando um par de decisões diferentes. O que não era possível aqui nos casais, certo? E as 2 coisas você precisa verificar para ver que o número de maneiras é o mesmo. Cada par de decisões dá um casal e cada casal, né? Cada casal só pode ser escolhido de uma forma com essa sequência de decisões. Se é primeiro o homem e depois a mulher, vai ter um único jeito de escolher cada casal. Por quê? Porque cada casal tem um homem e uma mulher. A diferença daquilo ali é, ao contrário de quando eu escolho um homem e uma mulher, certo? Essas 12 pessoas podem ser quaisquer, essas 11 também. Então eu poderia ter escolhido aqui, repara, a minha primeira escolha pode ser A e a minha segunda pode ser B depois do A, certo? Mas o B poderia ter sido a minha primeira escolha, não poderia aqui? Porque essas 12 incluem todo mundo. E dado que eu escolhi o B, o A pode ser a segunda escolha, não pode? Tá. Então essa conta está errada, no entanto, esse continua sendo o melhor jeito de resolver o problema. Porque apesar de a conta estar errada, é até um exagero dizer que a conta está errada. A conta não está errada, a conta está boa, está certa. Eu só tenho que observar que, contando desse jeito, cada grupo de 2 pessoas vai aparecer 2 vezes. Cada grupo de 2 pessoas vai ser contado 2 vezes, certo? Então, para eu obter o número de grupos com 2 pessoas, eu tenho que fazer o quê com esse número? Dividir por 2. Tá? Bom, aí ninguém faria essa conta desse jeito, né? 132 dividido por 2. Todo mundo faria 6 vezes 11, né? 66. Não pode. Mestre Elon não deixa. Tá. Ok. Esse método é muito utilizado, né? Muitas vezes você... É mais fácil você contar repetindo, como foi o nosso caso aqui. Desde que... Se você controla o número de repetições, isso não é um problema, né? É só depois dividir, tá?
Bom, como isso aqui foi divertido, 3 pessoas. Isso. Quando você faz 12 vezes 11 vezes 10, você escolheu uma primeira pessoa, uma segunda pessoa e uma terceira pessoa. Só que a pessoa que você escolheu em primeiro lugar podia ter sido a que você escolheu em terceiro e tal, e ia acabar dando o mesmo grupo, certo? Então você percebe que aqui o mesmo grupo é escolhido várias vezes. Como é que você conserta ou como é que você finaliza? Você tem que saber quantas vezes o mesmo grupo aparece, certo? Legal. Deixa eu dividir aqui. Então, cada grupo. Deixa eu colocar x, y, z para indicar que não são pessoas específicas, são pessoas genéricas. 3 pessoas genéricas que formem um grupo. Quantas vezes elas surgiram ali? Ali deu para fazer bem de cabeça, né? Aqui talvez de cabeça... mas dá. Na pior das hipóteses, eu uso a minha organização lá que eu falei e listo todo mundo. X, Y, Z. X, Z, Y. Y, X, Z. Y, Z, X. Z, X, Y. Z, Y, X. Tá certo? O meu coleguinha do meu lado ficou rindo de mim, que eu tive que escrever tudo isso, mas, ele fez uma continha rapidinho de cabeça. Não tem problema, eu garanti que eu acertei, fiz a minha listinha, né? Agora eu tenho certeza que são 6 mesmo, tá? São 6. Claro que nós poderíamos ter descoberto esses 6 usando o mesmo princípio fundamental, certo? Por quê? O que difere, ou o que distingue uma maneira ou outra desse grupo aparecer? É a posição, a ordem em que os elementos aparecem. Portanto, são 3. Eu vou escolher um primeiro cara, o cara da primeira posição, 3 possibilidades. O cara da segunda posição, 2 possibilidades. Porque eu já escolhi a primeira, certo? Lembra que são possibilidades para cada uma das anteriores. Então, você supõe que a decisão anterior é tomada. Então, escolhido o primeiro cara, sobram 2 para cá. Escolhidos esses 2, sobra 1. Certo? São os 6 que estão aqui em cima. Né? Isso aqui alguém já pode ter reconhecido como 3 fatorial. Né? Apesar de que está muito pequeno ainda. Mas é isso aí. É 12 vezes 11 vezes 10. Vou precisar de mais espaço aqui. 12 vezes 11 vezes 10, dividido pelo 6, que é 3 vezes 2 vezes 1. Isso vai dar quanto? $220? Certo, 220. Tá, eu de propósito não coloquei o 6 aqui, eu coloquei o 3 vezes 2 vezes 1, porque é possível que você já comece a notar um padrão. E assim, análise combinatória tradicional, você, enfim, nos livros mais antigos, etc., dá uma ênfase muito grande a uma nomenclatura, umas fórmulas, arranjos, permutações, combinações, etc., e, convenientemente, os exercícios que aparecem no livro são todos preparados para você aplicar diretamente uma dessas fórmulas. Né? E aí, quando um aluno que estuda desse jeito se depara com um problema de combinatória mais realista, assim, mais normal, ele começa a ter dificuldade porque ele não consegue encaixar em nenhuma das fórmulas. Então, eu prefiro aplicar muitas vezes o princípio fundamental até esses problemas mais usuais começarem a aparecer naturalmente. Esse é um deles. Dado um conjunto de objetos, você determinar o número de subconjuntos com um determinado número de elementos. Então, quantos subconjuntos com 7 elementos tem um conjunto com 20 elementos? Ou de 20 pessoas, você tem que escolher 7.
de quantas maneiras você pode fazer isso, tá? E, enfim, isso aparece muito, então